Abacuque, capítulo de número 3. Mas antes eu gostaria de orar com você. Repita comigo: Senhor, Senhor, neste momento nós vamos ouvir a Tua palavra. A Tua palavra. Fala comigo, Senhor. Fala com o meu irmão que está do meu lado. Fala com a Tua igreja. Tenha liberdade nesse lugar para operar Teu querer e a Tua vontade. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Abacuque, capítulo de número 3. O título vai nos dizer a oração de Abacuque. Mas eu quero ler apenas alguns versículos com vocês. Versículo de número 1 vai dizer assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. 2. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te de misericórdia. Versículo 17. Vai nos dizer assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Você pode se aceitar aplaudindo ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É um motivo de muita alegria estarmos aqui na casa do Senhor para louvar e agradecer o seu santo nome. Assim como já foi falado, oportunidade essa ímpar de estarmos aqui, porque muitas pessoas queriam estar no nosso lugar. Muitas pessoas dariam tudo para estar no meu ou no seu lugar. Mas infelizmente, algumas dificuldades, circunstâncias, doenças e outras coisas não deixaram elas estar aqui. Mas nós podemos e estamos aqui na casa do Senhor para glorificar aquele que vive e que reina para sempre, que é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração, que é aquele o qual nós viemos aqui para adorar e bendizer o seu santo nome. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, o Senhor plantou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O livro qual nós lemos, esse livro chamado Livro de Abacuque, ele faz parte dos 12 livros, onde contém ali os livros dos profetas menores. E o livro de Abacuque, ele possui apenas 3 capítulos e 56 versículos, que podem ser divididos em 3 partes. Como assim? O capítulo de número 1, nós vamos ver o profeta Abacuque, que é o profeta desse tempo, em busca de resposta. O profeta Abacuque, no capítulo de número 1, ele vai diante de Deus em busca de resposta. Nós vamos ver que esse profeta Abacuque, ele viveu no ano 600 a.C., numa época em que o rei Nabucodonosor tinha levado os judeus cativos para a Babilônia. Então, Abacuque é contemporâneo desse tempo. E nós vamos ver que Abacuque, ele vai até Deus, no capítulo de número 1, buscando respostas. Nós vamos ver que Abacuque, ele, no capítulo de número 1, Abacuque, ele não conseguia entender como um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, estava usando uma nação ímpia
e idólatra para corrigir o seu povo. Então nós vamos ver que Abacuque, no capítulo de número 1, versículo de número 2, Abacuque ele se chega diante de Deus com questionamentos, com perguntas. E nós vamos ver que esse capítulo de número 1 vai trazer o profeta indo diante de um Deus em busca de resposta. Já no capítulo de número 2, nós vamos ver que durante todo o capítulo, Abacuque ele leva a Deus as suas reclamações. Escute bem. Abacuque, ele vai diante de Deus no capítulo 1 em busca de resposta. Ou seja, ele vai diante de Deus perguntar algumas coisas. É isso que o capítulo 2 vai nos falar. Que o profeta, ele se achega diante de Deus e começa a fazer alguns questionamentos. Repita comigo, questionamentos. Questionamentos não são murmurações, são coisas totalmente diferentes. Então, Abacuque ele vai diante de Deus com as suas reclamações, falando: Deus, eu não consigo entender, eu queria resposta para aquilo que eu estou tentando entender. Que era simplesmente o quê? Deus usar essa nação, que era uma nação ímpia, para corrigir o povo de Deus. Para, através dele, Deus exercer, através dessa nação, Deus exercer o castigo sobre aquele povo, a correção sobre aquele povo. E Deus vai até Abacuque e vai lhe dar algumas respostas para os seus questionamentos. Então Abacuque queria resposta para aquilo que ele buscava. Ele não entendia por que aquilo estava acontecendo. Abacuque ele não conseguia no seu coração entender o que Deus queria fazer. Então ele vai através da oração buscar resposta a um Deus que responde. E se você veio aqui nessa noite também buscando resposta de Deus, com alguns questionamentos diante de Deus, se você colocar diante de Deus, querido, você vai alcançar resposta, eu creio nisso. Não sei se você crê, mas eu creio, porque a palavra de Deus diz que aquele que busca, ele encontra. Então eu não sei o que você está buscando diante do Senhor, mas se você está buscando com fé, o Senhor, ele é um Deus que responde a tua oração. Então Abacuque, também no capítulo 2, ele vai diante de Deus colocar os seus questionamentos, as suas perguntas. E nós vamos ver, depois, é um livro que tem apenas 3 capítulos, como eu já falei. É um livro muito rápido de ler, mas com grandes ensinamentos para a nossa vida. Capítulo de número 2, ele vai ouvir o que Deus tem a dizer para ele. Então nós vamos ver que, além de responder a oração de Abacuque, Deus ele vai dar direção a Abacuque. Fala para o seu irmão, além de Deus responder a sua oração, ele vai te dar direção. Mas não é para falar para mim não, irmão. Fala para o seu irmão aí, ó. Além de Deus responder a sua oração, ele vai te dar direção. Aleluia. Então nós vamos ver que Deus não só dá a resposta para aquilo que Abacuque está procurando, mas Deus também vai dar direção para ele. Então nós vamos ver que no capítulo 2, Abacuque ouve o que Deus tem para dizer. E Deus não só responde a Abacuque, mas também ele lhe dá direção. E Abacuque parece que ele começa a compreender que tudo aquilo que os ímpios estão executando através da permissão de Deus, o próprio Deus vai julgar aquele povo. E Abacuque ele começa a compreender aquilo que Deus queria fazer com aquele povo, queria operar naquele povo. Então nós vamos ver uma história quase semelhante no livro de Salmos, quando Asaf ele está indignado também, porque ele chega diante de Deus com seus questionamentos e fala: Deus,
Porque os ímpios prosperam, porque eles têm riquezas, porque eles têm tudo que eles querem. E ali nos Salmos o próprio Deus vai responder os questionamentos de Asaf. No capítulo 3, nós vamos ver que Abacuque, ele começa a compreender aquilo que Deus ele quer fazer naquele tempo, naquele povo. E através dele, ele vai ser o profeta da vez, para ajudar o povo a voltar para os caminhos do Senhor. Então nós vamos ver que no capítulo 3, Abacuque começa com oração. Essa oração a qual nós acabamos de ler. E Abacuque sai com seu coração totalmente diferente quando ele começa a sua oração. Ele vai primeiro buscar, através de questionamentos, resposta para aquilo que ele está procurando. Mas quando ele sai daquele momento de oração, ele sai com uma compreensão de que ele está diante de um Deus que é poderoso e que ainda continua amando aquele povo, mesmo que naquele momento ainda esteja em caminhos tortuosos. E muitas das vezes nós somos assim, não sei você, mas eu sim. Muitas das vezes nós entramos em momentos de oração no nosso secreto e queremos a resposta de imediato. Não, às vezes a gente vai buscar uma resposta de Deus e Deus traz outras respostas para o nosso coração. Muitas das vezes nós vamos diante de Deus querendo uma coisa e Deus vem com outras respostas, aquela qual não era a que eu queria ouvir, mas era a que eu precisava naquele momento. Então nós vamos ver que Abacuque, ele alcança a resposta de Deus. E no capítulo 3, ele vai começar com uma oração onde ele acredita que Deus vai executar, ou já está executando, o mover naquele tempo. E nós vamos ver que Abacuque, ele começa a ter compreensão do que vai acontecer, ou do que está acontecendo. E é exatamente isso que o livro de Abacuque ele vai nos trazer. Primeiro, que quando tudo parece perdido, com Deus ainda não está perdido. Você entende isso? Quando tudo parece perdido, para nós, com Deus ainda não está perdido. Nós vamos ver isso também nos evangelhos, quando Jairo vai até Jesus buscar uma resposta. E Jairo ali, ele vai suplicar pela sua filha. No decorrer da caminhada, nós vamos ver naquele capítulo que algumas pessoas vêm e falam: Jairo, ó, para, não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. E Jesus ali libera uma palavra sobre a vida de Jairo. E Jairo, ele crê naquilo que Jesus liberou sobre a vida dele, que estava alcançando não só a vida dele, mas a sua casa. E a sua filha não estava morta. Jesus chega lá e opera um milagre para a glória de Deus. Nós vamos ver também que Jó, quando tudo parece que está perdido, para Deus não está perdido. A história de Jó, ela nos mostra um homem que tinha tudo e perde tudo, mas o próprio Deus restitui a vida de Jó, muitas vezes mais, várias vezes, de tudo aquilo que ele tinha, porque o Senhor é um Deus que para nós pode estar perdido, mas para Ele não está perdido. Outra lição que nós tiramos aqui do livro de Abacuque é que quando chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Aleluia! Quando nós chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão
disponíveis. Você já chegou a viver um tempo assim, onde muitas das vezes isso acontece quando nós precisamos de milagres, diria eu que urgentes, né? Quem já precisou de um milagre urgente aí? Falei, Deus, eu preciso disso agora e agora. E Deus vai lá. Por quê? Porque quando os nossos recursos, eles chegam ao final, os recursos de Deus, eles estão sempre disponíveis. Nós vamos ver isso também no livro de Êxodo, quando Moisés ele tem a missão de libertar aquele povo. E a missão de Moisés é simples. Como assim, Alisson? É apenas enfrentar Faraó. Faraó, ele que é o carrasco da vez, e Deus levanta Moisés para libertar o povo, mas primeiro ele tem que vencer Faraó. E nós sabemos da história quando Faraó de fato ele resolve liberar o povo, meio que não querendo. Moisés ele está com uma multidão diante de um mar. Atrás, Faraó, na frente, o mar. E é o que nós estamos falando. Quando os nossos recursos se esgotam, os recursos de Deus ainda sempre estão disponíveis. Por mais que os mares nas nossas vidas estejam em nossa frente, os recursos de Deus nunca se esgotam. Estão sempre disponíveis para aquele que busca. Aleluia. E quando a crise nos deixa encurralados, nós precisamos olhar para o alto. É outra lição que o livro de Abacuque vai nos ensinar. Que quando as crises nos deixam presos, encurralados, nós devemos e precisamos olhar para o alto. Falando-se de crise, nós não deveríamos nem muito longe, né? Só olhar para o nosso país. Vivemos num tempo onde a crise está instalada em várias áreas. E o que nós mais deveríamos fazer era, eu digo nós, quando eu falo nós, é a igreja brasileira, era olhar para o alto. Era estar com os templos lotados, com as igrejas cheias, de fato, para buscar a Deus. Porque nos tempos de crise, queridos, nós devemos olhar para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. Aleluia. E nós vamos ver que é justamente no final dessa oração que eu queria compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite. Queria compartilhar aquilo que o Senhor gerou em meu coração. Que diante desse cenário onde Abacuque está, ele vai ver que essas situações, ela alcança aquele povo. Mas Abacuque, ele depois de sair da sua oração, ele de fato ele tem uma perspectiva daquilo que Deus já está fazendo. E é isso que eu queria gerar no teu coração também. Que talvez muitas das vezes nós chegamos aqui e pensamos que tudo está perdido, que nós pensamos que as possibilidades já se esgotaram, que as crises se instalaram contra nós ou diante de nós, mas você vai sair com uma perspectiva daqui diferente nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia. Porque Abacuque, ele quando vai para esse lugar de oração, a perspectiva dele era de um jeito, mas Abacuque, ele consegue naquele momento ver que o próprio Deus era um Deus que era poderoso e poderia reverter aquela situação. Nós vamos ver que Abacuque, ele, no capítulo de número 3, e eu queria apenas usar o versículo de número 17,
que vai nos dizer assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, porquanto, ainda que a figueira não floresça. E nós vamos ver algumas verdades aqui nesse versículo, o qual, assim como Abacuque, ele conseguiu sair com uma perspectiva diferente daquele momento de oração, por aquela situação ou por alguns questionamentos. Ele sai com uma perspectiva diferente. E se fosse para os nossos dias de hoje, depois do texto que eu li, se Abacuque capítulo 3, versículo 17, fosse escrito para os nossos dias de hoje, talvez ele seria dessa forma, escute bem: ainda que o salário não seja suficiente, nem que o mercado de ações não dê lucro, ainda que os meus investimentos não tenham retorno e que eu perca o emprego, ainda que o meu fundo de pensão possa falir e toda a minha poupança se esgotar, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia. E nós vamos ver nesse versículo a figura de um agricultor. Abacuque, ele apenas vai trazer a figura, porque era a figura da época que ele usava através de palavra para ensinar ou para mostrar conceitos o qual Deus queria ensinar aquele povo. Então, Abacuque, ele, na sua oração, ele vai mostrar a figura de um agricultor. Agricultor é a pessoa que planta pensando no resultado. Nós sabemos que ninguém planta para não colher nada, por mais que ele não seja um agricultor. Mas um agricultor, ele planta para ter o quê? Me ajuda? Colheita, exatamente. Um agricultor, ele planta para alcançar uma colheita. Então nós vamos ver que Abacuque, ele vai usar a figura de um agricultor para trazer alguns ensinamentos para nós. Mas vejamos bem, nós plantamos também, não no sentido de um agricultor, mas nós plantamos muitas coisas em muitos tempos. Nós plantamos, ou melhor dizendo, nós investimos em muitas coisas. Mas antes de falar do que nós investimos, uma frase que eu estava lendo, não vou lembrar o livro agora, mas dizia o seguinte: que a colheita sempre vem na mesa de quem jogou a semente. Repita comigo: a colheita sempre vem na mesa de quem jogou a semente. Sabe o que quer dizer isso? É que o resultado da colheita minha, ela não vai para o Aguinaldo. Aquilo que eu plantei não vai para o pastor Luiz. Primeiro vem para mim, certo? Então é isso que o autor, ou quem escreveu essa frase, está querendo dizer. Que a colheita sempre vem na mesa de quem jogou a semente. E consequentemente, ela vai alcançar outras pessoas. E nós vamos ver que, voltando na questão do agricultor, nem tudo que plantamos ou que investimos vai dar certo. Essa que é a verdade. E Abacuque, ele vai de fato falar isso no capítulo 3. Que nem tudo que nós fazemos nem sempre vai dar certo. Seja na questão de plantar alguma coisa, seja na questão de investir alguma coisa, seja na questão de fazer alguma coisa. Mas nós vamos ver que
às vezes dá certo, às vezes dá errado. Nós vamos ver também que muitas das vezes nós tentamos fazer um investimento e aquele investimento ele não vai render aquilo que eu esperava. Nós muitas das vezes podemos investir em relacionamentos pensando que aquilo vai dar certo e pode dar errado. Nós podemos investir também na saúde. Ah, não, eu estou me cuidando. Mas de fato, ou de repente vira uma doença. Por mais que você esteja se cuidando. Nós podemos também investir na igreja e não ter a convicção de que, foi isso que eu queria fazer. Não. Você pode investir aqui e se frustrar também. Mas o que eu quero dizer com isso é que as colheitas, ou melhor dizendo, os plantios, os investimentos, eles podem dar certo ou podem dar errado. E Abacuque, ele vai nos falar que em todas as áreas da nossa vida, não segue um roteiro exato o qual nós planejamos. É isso que ele está falando. Por quê? Porque pode dar certo ou pode dar errado. E muitas das vezes nós só traçamos ou acreditamos que as coisas nas nossas vidas, elas só vão dar certo. Mas pode dar errado também. Então, aqui já está a primeira, podemos ver o sentimento que Abacuque está. Um homem, um profeta que vai diante de Deus com seus questionamentos, pedindo resposta para aquilo que ele estava tentando entender. E Deus, ele vai e fala, responde a Abacuque. E agora nós podemos ver o desânimo e os questionamentos dele. Porque nem tudo que nós fazemos na vida vai dar certo, mas pode dar errado. Amém? Vocês estão aí? Então vamos lá. Então Abacuque, no versículo de número 17 do capítulo 3, ele vai começar a trazer algumas verdades para aquele povo. Porque quando ele sai daquela oração, a sua mente já está diferente. Ele já está compreendendo diferente. Ele já está compreendendo o que Deus está fazendo. Ele já está vendo o que Deus está fazendo ou está querendo fazer. E por isso o tema da minha mensagem vai ficar apenas nesse versículo de número 17. Repita comigo: figueira, videira e oliveira. Primeiro, Abacuque ele vai falar sobre a figueira. Repita comigo: figueira. A figueira era a única árvore que não definhava nas secas do Oriente. Então nós vamos ver que a figueira era a única árvore que não definhava nas secas do Oriente. Sabe o que eu aprendo com isso? É que eu estava lendo e Deus me fez ver algo aqui lendo sobre a figueira. Que a figueira era a única árvore que não definhava nas secas do Oriente. E trazendo isso para as nossas vidas. Talvez você está com as secas da vida sobre você, mas você é figueira, querido. A palavra de Deus diz que nós somos figueira. Abacuque ele vai falar a figueira, ainda que a figueira ela era uma árvore que não definhava nas secas do Oriente.
Ou seja, as lutas elas podem vir sobre as nossas vidas, mas nós não vamos ficar definhados, nós não vamos ficar secos. Talvez as lutas estão tentando te apertar, talvez as lutas estão tentando te secar, querido, mas você não vai definhar, porque você é figueira. Levanta a mão e fala: eu sou figueira. Aleluia. E nós vamos ver que a primeira figura que Abacuque vai usar, mostrando a figura de um agricultor, é a figueira. A figueira era a única árvore que não definhava nas secas do Oriente. Ou seja, a figueira era a árvore que produz figo, e o figo ele era consumido tanto o figo novo como o figo seco. Nós vamos ver que Abacuque ele vai também trazer algumas verdades para a nossa vida, que ainda que a figueira ela não floresça, mesmo assim ele se alegrava no Senhor, ele se alegraria no Senhor. E é isso que ele vai falar no versículo 18, ainda que a figueira não floresça. E aí ele vai continuar, mas no final ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia, aleluia. O que ele quer dizer com isso é que nós não devemos ter uma fé incondicional, ou melhor dizendo, que nós devemos ter uma fé incondicional, não uma fé condicional. O que quer dizer isso, Alisson? Que a nossa fé, ela não depende de boas condições para adorar a Deus. Que a nossa fé, ela não precisa de tempo bom para adorar a Deus. Por quê? Porque se a figueira florescer, querido, nós devemos nos alegrar no Senhor. Se a figueira florescer, nós devemos nos alegrar no Senhor. Mas se ela não florescer, nós também devemos nos alegrar no Senhor. E se a saúde ela não estiver bem, nós devemos se alegrar no Senhor. E se a saúde estiver bem, nós devemos nos alegrar no Senhor. Se o dinheiro estiver aqui no nosso bolso, nós devemos se alegrar no Senhor. Mas se não tiver, nós devemos também nos alegrar no Senhor. Abacuque ele vai dizer que a nossa fé, ela não deve ter condições para adorar o Senhor. Ela não deve ser uma fé condicional. Ela tem que ser uma fé incondicional. Ou seja, se tiver, tudo bem. Se não tiver, também tudo bem. Aleluia. E é isso que ele vai declarar no versículo de número 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É isso, querido. Então, se ele está dizendo, se eu tiver dinheiro, está tudo ok. Se não tiver, também eu vou me alegrar no Senhor. Se a picanha estiver no nosso forno, na nossa churrasqueira, glória. Mas se não tiver, amém também por isso. Aleluia. Se tiver com escassez, glória a Deus. Mas se não tiver com escassez, tiver com bonança, glória a Deus por isso. A nossa fé ela não é condicional, querido. A nossa fé ela deve ser incondicional. E é por isso que Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Adorar a Deus não é uma condição. Não é uma condição. Não devemos adorar a Deus só porque está tudo bem, não. Nos tempos ruins nós devemos também aprender a adorar a Deus. E é isso que Abacuque ele vai dizer. Outra coisa que me chama a atenção, ainda olhando para a figueira, Mateus capítulo 24, versículo de número 32. Você pode colocar na tela para mim, por favor, Felipe? Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. E o que Abacuque
também, ainda usando a figueira, vai nos mostrar que a figueira, ela vai florescer. Ou seja, Mateus ainda 24:32 vai nos mostrar. Ele vai dizer assim, ó: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então a figueira, ela vai florescer, vai ter bons tempos, ela vai renovar as suas folhagens, porque um tempo novo está por vir. E o que eu quero dizer com isso é que quando passar, ou quando estiver próximo à época de verão, é porque a figueira, ela está renovando a sua folhagem, ou seja, está chegando um tempo novo na vida da figueira, está chegando uma época nova na vida dela. E ali em Mateus 24:32 vai dizer: olha para a figueira, ela vai trocar as suas folhagens, ou seja, vai chegar um tempo novo, um tempo de florescer, vai chegar bons tempos sobre ela, está vindo um tempo novo sobre a figueira. É isso que Mateus 24:32 está falando. Que a figueira, por mais que esteja em tempo, assim como eu li no começo, que ela, nos tempos de seca, ela não se definha, ela vai trocar as suas folhagens. Deus tem algo novo para nós, queridos. Deus tem um futuro reservado para nós. Deus tem promessas que Ele ainda há de se cumprir na minha e na sua vida. Deus tem dias melhores para mim e para você. E nós podemos dizer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nós vamos se alegrar no Senhor, nós vamos exultar no Senhor, no Deus que é a nossa salvação. Aleluia, porque Ele tem um tempo novo para mim e para a tua vida. Aleluia. Se você crer, você pode glorificar a Ele nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Outra figura que Abacuque vai usar aqui é a videira. Repita comigo: videira. Mais alto: videira. A videira, ela produz uvas. E é das uvas que vem o vinho. E o vinho era algo muito comum nos tempos antigos. Especificamente o vinho, ele era usado muito em duas ocasiões. Quais são essas ocasiões? Primeiro, não podia faltar o vinho nas festas. Por quê? O vinho simboliza alegria. O vinho simbolizava conquistas, uma razão para celebrar, uma razão para louvar, uma razão para festejar. E nós vamos ver que em João capítulo 2, versículo do 1 ao 11, que Jesus, ele vai realizar o seu primeiro milagre num casamento. Que, aliás, esse casamento tinha acabado o quê? O vinho. E Jesus ali vai trazer a alegria de volta para aquela festa. Nós vamos ver que isso está lá em João capítulo 2, do versículo 1 ao 11, que quando só acabou o vinho, só tinha água naquela festa. E eu já falei aqui em outras ocasiões que quando o vinho acabava em uma festa, era sinal de vergonha para quem organizou. Por quê? Porque de fato ali mostrava que quem estava organizando aquele evento, aquela festa, não estava preocupado com os convidados ou com quem estava naquela festa. A comida poderia até acabar, mas o vinho não poderia acabar. Então o vinho era de suma importância para aquele tempo. E é de fato que ele vai falar que em duas ocasiões que eram mais usados, em festas. E nós vamos ver que
nesse evento aqui de João 2, capítulo 1, versículo 1 ao 11, nós vamos ver que é nesses momentos que quando o vinho na nossa vida se acaba, aí tem problema. Quando a alegria na nossa vida se acaba, aí que é o problema. Mas nós vamos ver em João capítulo 2 que quando as coisas na nossa vida se tornam como água, como assim, Alisson? Sem cor, sem sabor e sem gosto. É a hora de nós colocarmos nas mãos de Jesus, para Ele trazer de volta a alegria. É quando o vinho na nossa vida se acaba e resta apenas água, nós olharmos e falarmos: Jesus, ó, já não tem mais cor, nem sabor, nem gosto. Traz de volta a tua alegria, traz de volta o vinho. Então o vinho, ele era usado nas festas. Lucas capítulo 10, versículo de número 33 e 34, vai dizer também que o vinho era usado como remédio. Em 1 Timóteo 5:23, também Paulo ele vai falar a Timóteo para curar a sua enfermidade, tomando uma taça, um pouco de vinho. E isso é até engraçado, porque algumas pessoas usam isso aqui para, Pastor Luiz, para beber, né? É até engraçado. Engraçado por quê? Porque parece que tem uns crentes que, ó, olha algumas coisas na Bíblia e só pega o que lhe convém, né? Todo mundo quer, tem uns crentes que quer beber. Mas nós vamos ver aqui que Paulo ele falou para Timóteo que, ó, toma um pouco de vinho para curar a tua enfermidade. Todo mundo quer tomar o vinho, mas quem toma não quer a enfermidade também, né? Devia prestar atenção nisso, né? Mas enfim, deixa isso para outra hora. Então Paulo ele vai orientar Timóteo para tomar um pouco de vinho, porque o vinho ele curava a enfermidade. E ele vai falar em 1 Timóteo 5:23 para Timóteo usufruir também. E quando nós nos deparamos com esse versículo de Abacuque 17, onde ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Repita comigo: não haja fruto na vide. Sabe o que ele está dizendo aqui? É que muitas das vezes pode não haver motivos para nós não se alegrarmos. Abacuque, veja bem, Abacuque ele está usando figuras da época, porque são coisas que era da época. Um agricultor ele precisava do figo, precisava da uva, e nós vamos ver também daqui a pouco que ele precisava da oliveira, ou seja, precisava do azeite para sobreviver. Nós vamos ver que ele vai dizer assim, ó, ainda que não haja motivos para se alegrar. Sabia que existe pessoas que elas têm momentos alegres? Ou seja, isso é uma alegria passageira. As pessoas no mundo, elas só têm alegrias passageiras. Que alegrias são essas? Alegria de, sei lá, conseguir ou conquistar algum bem. Isso de fato nos traz alegria, mas não é tudo. Essas pessoas,
também elas se alegram através de quê? De circunstâncias. Quando aquela circunstância ela passa, ela volta tudo ao normal. Viver uma vida onde de fato ela não tem alegria. Só alegrias passageiras. E Abacuque ele está dizendo assim, ó, mesmo que não haja motivos para você se alegrar, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque a nossa alegria ela não é passageira, querido. A alegria do crente ela não é momentânea, ela não é circunstancial. Ela não depende só de motivos bons para se alegrar, não. Nós sabemos que nós temos motivos para nos entristecer, para não se alegrar também, mas não é isso que vai nos motivar. O que nos motiva é saber que tem um Deus que é maior do que toda e qualquer circunstância, e é por isso que nós podemos se alegrar nele, é por isso que nós podemos exultar nele, porque ele é o Deus da nossa salvação. E o Salmo 30, versículo 5 vai nos dizer que a alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. O choro ele dura uma noite. Está falando aqui de uma tristeza momentânea, que passa. Mas fala que a alegria do Senhor ela vem ao amanhecer. Nós temos momentos sim de tristeza, mas não para sempre. Nós temos motivos para alegrar, para se alegrar sim, e muitos. Mas não só são momentos de alegria. A nossa alegria ela é maior. Por quê? Porque o nosso motivo é maior. A nossa alegria não está em homens, em circunstâncias, no pai, na mãe, no filho, não. A nossa alegria ela está em Deus. Foi isso que Abacuque declarou. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, 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 aleluia. Repita comigo: figueira, videira. E agora nós vamos para a última figura que ele vai nos mostrar, que é a oliveira. A oliveira, ela produz azeitonas. E a azeitona espremida, ela vai produzir o azeite de oliva. O azeite era algo essencial para aquela época. O azeite era algo essencial para aqueles dias. O azeite era um dos produtos mais usados no dia a dia do povo hebreu. Por quê? Nós vamos ver que o povo usava para fazer comida. O povo usava como combustível. Combustível de quê? Êxodo 27:20 vai nos falar que eles usavam nas lamparinas. Nós vamos ver que o azeite também ele servia de alimento. Ele, na mistura das farinhas, dava-se para fazer pães e bolos. Levítico 2:1, Reis 17:12. Nós vamos também que o óleo da unção, também que era produzido através do azeite de oliva. E nós vamos ver que o azeite ele era um produto essencial para aqueles dias. Na verdade, Tiago ele vai também dizer que o óleo ele também era usado para ungir os enfermos. O óleo ele também era usado para ungir os reis e sacerdotes. E fala para o seu irmão aí, fala: irmão, para o seu irmão aí, não é para mim não. Fala: irmão, crente sem óleo é problema. Crente sem óleo é problema.
para ele mesmo. Então nós vamos ver que Tiago também, capítulo 5, versículo de número 14, vai nos dizer que era usados para ungir os enfermos. Nós vamos ver na Bíblia que o óleo, ele significa unção, significa força, significa poder. E Abacuque, ele vai dizer que não ter o fruto da oliveira era perder as coisas necessárias e básicas da vida. Porque quantas coisas nós vimos aqui que o óleo ou que o azeite ele produzia. Quantas coisas nós vimos aqui que o azeite ele era usado. Então nós vamos ver que Abacuque ele está falando que mesmo que faltasse as coisas necessárias e básicas na vida dele, ele ia continuar se alegrando e exultando no Deus da sua salvação. Aleluia. Em outras palavras, ele estava dizendo, por mais que me falte as coisas básicas, por mais que aquilo que para mim é necessário me falte, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Nós vamos ver que, ainda usando o exemplo de Jó, esse homem que Deus permitiu que o inimigo tocasse em sua vida, em seus bens. Jó perdeu tudo que ele tinha, mas ele vai declarar no capítulo 1, versículo de número 21, que ele vai falar, eu vim do pó, e dessa forma é que eu voltarei para lá. Aquilo que eu conquistei, aquilo que eu ganhei, isso aqui não vai servir de nada quando eu voltar para o pó. E é isso que Abacuque também está dizendo, olha, as coisas básicas da vida, por mais que eu perca as coisas básicas e necessárias da vida, eu ainda me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Aleluia. E mesmo quando tudo estiver dando errado, querido, confie, creia que Deus é aquele que está no controle das nossas vidas. Mesmo que tudo ainda não esteja como você planejou, como você programou, creia que Deus ainda está no controle da sua vida. Muitas das vezes nós temos a mania de acreditar que Deus só está conosco quando as coisas estão boas, né? E quando as coisas não estão do jeito dos nossos planos. Será que Deus não está conosco? Sim, com toda certeza eu te afirmo, Ele está também. Porque a nossa vida está no controle dEle. Está no controle, está nas mãos dEle. Aleluia. E Abacuque ele vai falar, porquanto que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. E ele está falando isso, olha, mesmo que não tenha figueira, não tenha videira, não tenha oliveira, as vacas não produzam, mesmo que não tenha nada, eu todavia me alegrarei no Senhor.
A sua alegria está condicionada aqui, querido. A sua vinda aqui esta noite está condicionada aqui. Aquilo que nós enxergamos ou aquilo que nós acreditamos. Porque, como eu já falei, aquilo que os nossos olhos muitas das vezes contemplam é aquilo que nos dá segurança muitas das vezes. Olha, um exemplo, tem pessoas que estão baseadas na sua vida financeira. E se de repente ela perde tudo? E aí, como que faz? Há pessoas que são pegadas a bens materiais, e daí se ela perde aquilo, o que que faz? São condições que podem acontecer com qualquer um. Mas Abacuque, ele tem a certeza, ele vai para buscar uma resposta. Deus fala assim, ó, Abacuque, o que você está querendo saber, eu vou te dar a resposta. E quando Abacuque, ele sai daquele momento de oração, ele sai com a sua esperança revigorada, com a sua fé fortalecida, porque ele sabe que mesmo que a figueira, mesmo que a videira, mesmo que a oliveira, mesmo que nos currais não haja vaca, a alegria dele não está baseado nessas circunstâncias, mas está baseada no Deus que é poderoso, no Deus que é a nossa salvação, no Deus que é o nosso sustento, no Deus que é o nosso socorro, no Deus que é o nosso refúgio, e é nele que nós nos alegramos. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos ver que em 3 capítulos, Abacuque, ele vai fazer 17 perguntas a Deus. Depois leia lá na sua casa. Abacuque, em 3 capítulos, ele vai fazer 17 perguntas a Deus. Porque ele não estava conseguindo compreender aquilo que de fato Deus queria ensinar para ele e para aquele povo. Nós vamos ver que Deus lhe dá a resposta. E Abacuque, ele sai tão convicto daquilo que Deus já estava fazendo com aquele povo. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 19. Jeová, o Senhor, é a minha força. Aleluia. A tua força, querida, ela não está em homens, não está em bens, não está naquilo que para você é apalpável. Não. A tua força é o Senhor. A tua força está no Senhor. Jeová, o Senhor, é a minha força. Olha isso. E fará os meus pés como das corças, e me fará andar sobre as alturas. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é a certeza da vitória que Abacuque sai depois daquela oração. O Senhor é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as alturas. Aleluia, querido. Veja, um homem que vai em busca de resposta para os seus questionamentos e sai de lá com respostas tão grandes como essa. Olha Abacuque, Deus, ele responde a oração de Abacuque, lhe dá direção. E Abacuque, quando ele sai daquele momento de oração, ele sai convicto daquilo que Deus já está operando. Talvez, querido, aquilo que você adentrou aqui nessa noite
colocando diante de Deus, buscando em Deus. Talvez a sua figueira não está produzindo, a sua videira não está produzindo, a sua oliveira não está produzindo. Mas não é porque não está produzindo que o Senhor não é o Deus da tua salvação. Ele continua sendo o Deus o qual nós nos alegramos e exultaremos. Porque assim como o próprio Abacuque falou, olha, eu posso não ter nada, mas com Ele eu tenho tudo. Eu posso não ter nada, mas com Ele eu tenho tudo. Eu posso não ter nada, mas com Ele eu tenho tudo. E é no tempo dEle que Ele vai dar a vitória. Nós vamos ver que Deus, Ele usa de fato aquela nação para, aquele povo para corrigir o povo de Israel. Aquela nação para corrigir o povo de Israel. Mas Deus, Ele garante a vitória para o povo de Israel. Fala, Abacuque, olha só, eu vou te fazer andar sobre as alturas. Isso é certeza de vitória, querido. Isso é certeza de vitória. No cenário onde aquele povo estava vivendo, Abacuque consegue ver que, por mais que ele não tenha nada, ele consegue no seu coração ainda se alegrar e exultar do Deus da sua salvação, e ainda declarar: Jeová é a minha força, Ele faz os meus pés como os da coça, e ainda me fará andar em lugares altos. Eu não sei a condição que você adentrou aqui nesse lugar, querido, nessa noite, mas o Senhor, Ele tem resposta para os teus questionamentos. O Senhor, Ele tem resposta para aquilo que você vem buscar. Não só resposta, mas Ele também tem direção para a sua vida. Talvez você não está vendo a oliveira, a figueira e a videira produzindo, mas tenha essa certeza no seu coração, que Deus é aquele que Ele nos fará andar em lugares altos. Aleluia. O Senhor é aquele que nos fará andar em lugares altos. Você crê nisso? O Senhor nos fará andar em lugares altos. Aleluia. É isso que Ele plantou no coração de Abacuque. Fala, Abacuque, ó, a resposta que você veio buscar é essa. Mas aquilo que eu tenho para te dizer é isso, Abacuque, olha só. Por mais que o cenário não seja favorável, aquilo que você planejou não está dando certo, tenha certeza que eu, Senhor, sou a sua força. Sou a tua força e farei você andar em lugares altos. Aleluia, 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 aleluia. Abacuque, ele vai viver ou vai sair daquele tempo com a certeza em seu coração de que Deus, Ele está fazendo alguma coisa, está operando alguma coisa. E esse é o sentimento que nos acompanha muitas vezes. Deus, eu não estou conseguindo ver com os meus olhos. Eu não estou conseguindo entender algumas situações. Eu não estou conseguindo entender porque isso está sendo dessa forma. Mas quando Deus, Ele nos dá a resposta, querido, é garantia de vitória. Abacuque, ele nos mostra que o cenário, ele pode ser totalmente desfavorável,
Mas o Senhor é aquele que continua sendo a nossa força. Ele é aquele que continua sendo a nossa alegria. Ele é aquele que ainda continua no controle das nossas vidas. E eu notei uma frase aqui que eu queria deixar aos vossos corações, que diz assim: quando tudo estiver sem controle e sem direção e perdido, é a hora de passar o volante e deixar Ele conduzir a nossa vida. Quando tudo der errado, querido, quando tudo estiver dando errado, será que não é a hora de falar: Deus, olha, eu não estou entendendo nada, não sei de nada, estou sem direção, estou perdido, estou sem controle. Toma a minha vida, pode conduzir. Porque Ele é aquele que é a nossa força. E nós podemos, como Abacuque, declarar: ainda. Você pode colocar um versículo? Quero ler junto com você. Abacuque 3,17. 1, 2, 3. Ainda. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Por mais que tudo esteja fora do controle, é a hora de nós passarmos a direção para Ele e dizer: Deus, o Senhor é a minha alegria. O Senhor é o Deus onde eu posso estar seguro, onde eu estou seguro. Aleluia. Aleluia. Mesmo que a figueira, mesmo que a videira e mesmo que a oliveira não produza, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Era isso que o Espírito Santo queria falar ao nosso coração. Eu gostaria nesse momento de orar com você, mas só venha aqui na frente se você estiver nessa condição. Deus, eu não estou conseguindo enxergar nenhuma saída. Não estou conseguindo enxergar nenhuma luz no fim do túnel. Mas Deus, me faça como Abacuque, me faça entender aquilo que eu não estou entendendo. Me dê uma resposta, me dê uma direção. Gere em meu coração essa fé, que assim como o profeta entrou no seu momento de oração, ele saiu diferente, querido. Não era porque ele era profeta, não. Era porque em seu coração tinha dúvidas, tinha questionamentos que precisavam ser solucionados com respostas. E o próprio Deus deu a resposta, deu a direção e ainda deu a certeza da vitória para aquele povo, através da atitude de um profeta, de um homem de Deus, que mesmo em meio a dúvidas, mesmo em meio a questionamentos, falou: Deus, por mais que eu perca tudo e eu não tenha nada, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia.